Durante muitos anos, um homem caminhou pelo deserto carregando uma promessa que parecia impossível. Seu nome era Abraham. Deus havia prometido que dele surgiria uma grande nação, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas havia um problema. O tempo passava, os anos se acumulavam, e o filho prometido simplesmente não chegava. Sua esposa, Sara, já era idosa. A esperança parecia cada vez mais distante. Então, uma decisão mudou o destino daquela família. Foi assim que nasceu Ismael, filho de Agar. Mas a história da promessa ainda não havia terminado, porque quando tudo parecia perdido, Deus revelou algo surpreendente. O verdadeiro filho da promessa ainda iria nascer, e seu nome seria Isaque. Um dia, enquanto Abraão descansava à entrada de sua tenda, 3 visitantes apareceram no horizonte. Era uma cena comum no deserto. Viajantes caminhando sob o sol. Mas havia algo diferente naqueles homens. Abraão imediatamente se levantou e correu para recebê-los. Naquela cultura, hospitalidade era uma lei sagrada. Ele pediu que trouxessem água para lavar seus pés e ordenou que preparassem pão fresco. Dentro da tenda, Sara ouviu tudo em silêncio. Então veio a frase que mudaria a história. Um dos visitantes disse: "No próximo ano voltarei, e Sara terá um filho." Dentro da tenda, Sara riu. Não era um riso de alegria, era um riso de incredulidade. Como uma mulher de idade avançada poderia dar à luz? Mas o visitante respondeu com uma pergunta poderosa: "Existe algo impossível para Deus?" O tempo passou. As estações mudaram. E então aconteceu. O impossível se tornou realidade. Sara engravidou. Na velhice, quando já não havia esperança humana, nasceu o filho prometido. Quando segurou o bebê nos braços, Abraão lhe deu o nome que Deus havia escolhido: Isaque. O nome significava algo curioso. Significava riso. O riso que começou com incredulidade. Agora se transformava em alegria. Mas o nascimento de Isaque trouxe também tensão, porque já havia outro filho na casa, Ismael, o filho de Agar. Durante anos, Ismael havia sido o único herdeiro. Agora tudo estava mudando. As escrituras contam que Sara viu Ismael zombando do pequeno Isaque. Aquilo despertou um medo profundo em seu coração. Ela procurou Abraão e disse algo difícil: "Ismael não herdará junto com meu filho." Para Abraão, aquilo foi doloroso. Ismael também era seu filho. Mas Deus falou com ele. Disse que Isaque seria o herdeiro da promessa. E assim, Agar e Ismael partiram para o deserto. Uma separação que marcaria gerações. Isaque cresceu. Era um menino cercado de expectativas. Todos sabiam que havia algo especial em sua história. Ele não era apenas um filho. Era o cumprimento de uma promessa divina. Mas ninguém imaginava que um dia, essa promessa seria colocada à prova. Um dia, Deus falou novamente com Abraão. Mas desta vez o pedido foi chocante. "Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, e vá até a terra de Moriá. Ali você o oferecerá como sacrifício." Era a maior prova de fé que alguém poderia enfrentar. Isaque não era apenas um filho, ele era a promessa. E ainda assim, Abraão se levantou cedo naquela manhã, preparou a lenha, chamou Isaque e começou a jornada. A caminhada durou 3 dias, silenciosa, pesada. Isaque carregava a lenha nos ombros. Em determinado momento, ele fez uma pergunta que ecoaria na história: "Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" Abraão respondeu apenas: "Deus proverá." No topo da montanha, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha. Então amarrou Isaque. Era o momento mais difícil de sua vida. Quando levantou a mão, uma voz ecoou do céu: "Abraão, Abraão." Era o anjo do Senhor. "Não toque no menino." Naquele momento, Abraão levantou os olhos e viu algo preso entre os arbustos. Um carneiro. Deus havia providenciado o sacrifício. Naquele lugar,
Deus reafirmou sua promessa. A descendência de Abraham seria numerosa, e através dela, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isaque continuaria vivo, porque a promessa precisava continuar. Depois daquele dia no monte, algo mudou para sempre na vida de Isaque. Ele não era mais apenas o menino da promessa. Agora era um homem que havia testemunhado até onde a fé de seu pai poderia ir. O tempo passou. Os anos transformaram o jovem Isaque em um homem silencioso e contemplativo, conhecido por sua calma e por sua profunda ligação com Deus. Mas havia algo que ainda faltava em sua vida. Isaac precisava continuar a linhagem da promessa. Precisava formar sua própria família. Quando Abraham já estava avançado em idade, tomou uma decisão importante. Ele não queria que seu filho se casasse com mulheres das terras vizinhas. Então chamou seu servo mais fiel e lhe deu uma missão especial: viajar até a terra de seus parentes e encontrar uma esposa digna para Isaque. Foi uma jornada longa e cheia de incertezas. Quando o servo chegou à cidade de Naor, fez uma oração simples: Senhor, mostra-me a mulher que escolheste. Pouco tempo depois, uma jovem apareceu junto ao poço. Seu nome era Rebeca. Ela ofereceu água ao viajante e também aos seus camelos. Era um gesto de bondade raro e generoso. Naquele momento, o servo percebeu que sua oração havia sido respondida. Enquanto isso, longe dali, Isaque caminhava pelos campos ao entardecer. Era um homem de hábitos tranquilos. Gostava de meditar e refletir enquanto o sol se punha sobre o deserto. Foi então que viu uma caravana se aproximando. Entre os viajantes estava Rebeca. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, algo profundo aconteceu. A Bíblia diz que Isaque a levou para a tenda que havia pertencido à sua mãe Sara. E ali ele encontrou consolo após sua perda. Rebeca tornou-se sua esposa. E Isaque a amou. Mas o caminho da promessa não seria simples. Durante muitos anos, Rebeca não conseguiu ter filhos. Mais uma vez a promessa parecia enfrentar obstáculos. Então Isaque orou. E Deus respondeu. Rebeca engravidou. Mas algo estranho acontecia dentro dela. Os bebês lutavam em seu ventre. Quando ela perguntou a Deus o que aquilo significava, recebeu uma resposta surpreendente. 2 nações estão em seu ventre. Quando chegou o dia do nascimento, o primeiro bebê saiu com o corpo coberto de pelos. Seu nome foi Esaú. Logo depois nasceu seu irmão, segurando o calcanhar de Esaú. Seu nome era Jacó. 2 irmãos, 2 destinos. Uma rivalidade que mudaria o futuro de toda uma nação. E assim a história de Isaque continua através de seus filhos. Porque a rivalidade entre Esaú e Jacob se tornaria uma das histórias mais dramáticas de toda a Bíblia. Mas essa será a próxima história. Ao olhar para a história de Isaque, percebemos algo profundo. A promessa de Deus não depende das circunstâncias humanas. Quando Abraão recebeu a promessa, tudo parecia impossível. Os anos passaram, o tempo avançou, e ainda assim, a promessa parecia distante. Mas no momento certo, Deus mostrou que aquilo que é impossível para os homens ainda pode acontecer. Isaque nasceu como um lembrete de que Deus cumpre aquilo que promete. E talvez hoje você também esteja esperando por algo. Talvez exista uma promessa, uma esperança, ou um sonho que parece distante demais. A história de Isaque nos lembra que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Aquilo que parece impossível hoje pode se tornar um milagre amanhã. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, assim como o Senhor cumpriu a promessa feita a Abraão através da vida de Isaque, nós também colocamos diante de Ti nossas esperanças e nossos caminhos. Fortalece a fé de cada pessoa que está assistindo este vídeo. Renova a esperança daqueles que estão cansados de esperar. E lembra-nos que nenhuma promessa feita por Ti é esquecida. Que possamos confiar no Teu tempo, mesmo quando não entendemos o caminho. Amém. Se essa história falou ao seu coração,
Ajude este canal a levar essas histórias para mais pessoas. Inscreva-se no Bíblia Oculta, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também ama descobrir as profundezas da Bíblia. E escreva nos comentários: eu creio nas promessas de Deus. Será uma alegria ler sua mensagem.